Você já se perguntou o que é preciso para permanecer fiel às suas crenças, mesmo quando o mundo está contra você? Imagine estar no lugar de Daniel, um homem de fé inabalável, vivendo num reino governado pelo rei Dário. O rei Dário era um líder que reconhecia talento e sabedoria, e viu essas características em abundância em Daniel. Tanto é verdade que ele planejou nomear Daniel para governar todo o reino, uma decisão que não agradou a todos. Veja, em qualquer reino, em qualquer ambiente, há aqueles que ficam com inveja do sucesso dos outros. Outros administradores e sátrapas não eram diferentes. Eles ficaram cheios de inveja ao verem Daniel, um homem de fé diferente, sendo elevado a uma posição acima deles. O medo e a insegurança os corroeram, levando-os a tramar um plano sinistro. Esses administradores e sátrapas sabiam que Daniel era um homem íntegro, um homem que nunca comprometeria suas crenças. Mas, em vez de respeitarem seu compromisso, viram-no como uma lacuna, uma fenda na sua armadura, uma forma de o derrubar. Eles conspiraram e criaram uma lei que nada mais era do que uma armadilha, uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou humano, exceto ao rei Dário por 30 dias. Esta lei, tão astuta quanto cruel, foi concebida para enredar Daniel e o pior foi assinada pelo próprio rei Dário, aprisionado na teia de engano tecida pelos invejosos administradores e sátrapas. Então aqui estava Daniel, um homem de fé e integridade, apanhado numa armadilha. Uma armadilha preparada por aqueles que temiam a sua justiça, a sua influência, o seu compromisso inabalável com as suas crenças. Diante da inveja e da conspiração, Daniel viu-se apanhado numa armadilha preparada por aqueles que temiam a sua integridade e influência. O que você faria se sua fé fosse testada e sua vida estivesse em risco? Imagine estar à beira do perigo, sabendo que seu próximo movimento poderá selar seu destino. Esta foi a situação em que Daniel se encontrou, uma situação que testaria o valor da sua fé. Diante da nova lei, um decreto que ameaçava a sua própria existência, Daniel fez uma escolha. Uma escolha que não nasceu de rebelião ou desafio, mas de uma fé inabalável. Apesar das possíveis consequências, ele continuou a orar ao seu Deus, demonstrando uma lealdade eterna que poucos conseguiam igualar. Por assim dizer, os administradores, ansiosos por provar o seu ponto de vista, apanharam-no em flagrante. Eles encontraram Daniel orando, como sempre fazia, uma visão que os irritou e os satisfez. Com as evidências em mãos, eles levaram Daniel perante o rei, prontos para ver seu plano se concretizar. E o rei, preso por seu próprio decreto, não teve outra escolha. Apesar de seu respeito e admiração por Daniel, ele foi forçado a ordenar sua punição. A punição foi severa, uma sentença que causou arrepios na espinha de quem a ouviu. Daniel seria lançado na cova dos leões, um destino que parecia certo terminaria em morte. Mas não foi o medo que tomou conta de Daniel ao ouvir sua sentença. Em vez disso, foi uma sensação de calma, uma paz que vinha de um lugar de profunda fé. Ele sabia que não tinha feito nada de errado. Ele simplesmente escolheu honrar seu Deus, uma escolha pela qual estava disposto a pagar, mesmo que isso significasse enfrentar os leões. E assim, com o coração cheio de fé e coragem, Daniel entrou na cova dos leões, pronto para enfrentar o teste final. Seu destino era incerto, mas sua fé era inabalável. Independentemente do que o futuro reservasse, Daniel sabia que estava nas mãos de seu Deus, pronto para enfrentar o que quer que aparecesse em seu caminho. Com o coração cheio de fé e coragem, Daniel entrou na cova dos leões, pronto para enfrentar o teste final. Pode a fé realmente mover montanhas, ou neste caso, fechar as mandíbulas dos leões famintos? Mergulhemos na escuridão da noite que Daniel passou na cova dos leões, uma noite igualmente agitada para o rei Dário. Imagine a cena. Daniel, jogado numa cova de leões vorazes pelo simples ato de adorar seu Deus. A escuridão ao seu redor só é quebrada pelos rosnados intermitentes das feras. Diante da morte, ele se apega à sua fé, orando fervorosamente ao seu Deus. Ele acredita na proteção divina. Ele acredita no poder de sua fé. Enquanto isso, o rei Dário passa uma noite sem dormir, atormentado pela culpa e pela preocupação. Seu carinho por Daniel e sua incapacidade de salvá-lo da lei injusta que ele mesmo havia sancionado corroem seu coração. Ele também, à sua maneira, está na cova dos leões que ele mesmo criou. Ao amanhecer, o rei, com o coração pesado, corre para a cova dos leões. Seus pés batem no chão, ecoando seus batimentos cardíacos acelerados. Ele chama Daniel, sua voz ecoando no silêncio da madrugada.
O silêncio se estende, a tensão aumenta e então... A voz de Daniel, forte e ilesa, quebra o silêncio. Daniel sobreviveu à noite, ileso. Sua fé em seu Deus não apenas o salvou, mas também fechou as mandíbulas dos leões. A sua crença tinha sido seu escudo, a sua fé, a sua fortaleza, um verdadeiro testemunho do poder da crença, do poder da fé. Esta não é apenas a história da sobrevivência de Daniel, mas também um testemunho do poder da crença. É uma história que nos conta que quando você acredita em algo de todo o coração, milagres podem acontecer. Diante da morte, a fé inabalável de Daniel não só o salvou, mas também provou o poder do seu Deus. O que acontece quando a justiça prevalece sobre a conspiração e o ciúme? Este é o momento que todos esperávamos, o triunfo dos justos. O rei, impressionado pela fé inabalável de Daniel e pela proteção divina que recebeu, emite um novo decreto. Ele ordena que todos em seu vasto reino temam e reverenciem o Deus de Daniel. Numa reviravolta de justiça poética, os próprios conspiradores que conspiraram contra Daniel são lançados na cova dos leões. O destino deles está selado, um forte contraste com a sobrevivência milagrosa de Daniel. Esta não é apenas uma vitória para Daniel, mas para a própria justiça. No final da história, vemos Daniel prosperando durante os reinados de Dário e Ciro. A sua vida é um testemunho do poder da fé e da justiça, um farol num mundo muitas vezes obscurecido pelo engano e pela malícia. No final, a fé e a justiça de Daniel triunfaram, provando que mesmo diante da adversidade, a fé pode ser um escudo poderoso.